O prejuízo tem de parar. O Estado tem de caber dentro dos recursos que a sociedade lhe dá e tem que utilizá-los da melhor forma possível. O ministro da Fazenda passou o dia reunido com a equipe econômica. Eu acho que é apropriado, quando uma coisa não funciona, que ela seja alterada. Para estimular a entrada de dólares no Brasil, o governo resolveu que todas as operações que mexem com saída e entrada de dólares não vão mais aumentar. Com toda a instabilidade que o novo regime traz, é que nós estamos lidando agora. O povo está sentindo as consequências de um ajuste duríssimo. Quem está errado nesse caso é o mercado. Nós fomos obrigados a fazer tudo que é ruim, que eu não queria. Mesmo com as medidas tomadas pelo governo federal para estimular as exportações, as vendas para os outros países continuam em queda. Pior resultado para o primeiro semestre dos últimos 10 anos. Nós não temos uma bala de prata, ou seja, para lidar com os problemas do câmbio. O Plano Real foi uma mudança crucial na economia e na sociedade brasileira. Nós saímos de anos e anos de hiperinflação, a inflação chegou a ser de 80% ao mês, para um regime de estabilidade de preços, como vimos no episódio anterior deste O Fio da Economia, este podcast da CBN. Só que o real, 4 anos depois da sua introdução, exatamente em 1998, ele passaria talvez pelo seu grande teste, que foi uma crise cambial terrível. Essa crise cambial aconteceu porque boa parte da sustentação da nova moeda, do real, era a taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio fixa ou semifixa em relação ao dólar. Isso significava o seguinte: no começo era R$1 igual a $1. Depois houve uma valorização, valorização do real, nós chegamos a ter 85 centavos de real por $1. Depois foi se deixando uma desvalorização do real e chegou a ter, num determinado momento, R$1,10, R$1,20 real por dólar. Só que ninguém, ou boa parte da sociedade, boa parte da economia, não acreditava que essa cotação era sustentável. Então, o que as pessoas faziam? Vendiam reais e compravam dólares a 1,20. E o Banco Central era obrigado a comprar esses reais e vender esses dólares na cotação fixada por ele mesmo, o Banco Central. Então começou uma corrida. Isso tinha sido exatamente o que tinha ocorrido no México, na Tailândia, nos tigres asiáticos e na própria Rússia. Quer dizer, houve uma sequência de crises dos países emergentes, uma sequência de crises que abalaram as moedas locais e crises que vieram a abalar a moeda brasileira, o real, que foi efetivamente colocado em xeque. Uma série de reformas feitas aqui no Brasil, mudança no Banco Central, mudança no regime de metas de inflação, isso tudo permitiu, digamos assim, a salvação do real e da estabilidade de preços. Esse é o tema do 4º episódio do Fio da Economia, este podcast da CBN, que está agora neste 4º episódio. Nós vamos entender exatamente como foi a crise cambial do final dos anos 90. E para falar nisso, o meu convidado é Armínio Fraga. Ele se tornou presidente do Banco Central em 1999, em fevereiro de 99, no auge da crise, como veremos neste episódio. Eu sou o Carlos Alberto Sardenberg, apresentador da CBN e deste podcast que você pode ouvir no seu tocador favorito ou na CBN e no YouTube. Armínio Fraga, muito obrigado por sua participação nesse nosso podcast, O Fio da Economia. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. E o nosso propósito neste episódio é mostrar como foi a crise que começou em 98, acabou afetando o Brasil no final de 98, início de 99, e que levou a uma mudança do regime econômico aqui no Brasil. Nós tivemos o contexto disso, é que nós havíamos tido a introdução do real em 94, né? E no 94 o real com a gente chamaria de uma âncora cambial.
É essa a sua visão também? Quer dizer, nós tínhamos um real, uma moeda com âncora cambial, e o que isso significa? Então, sim, a ideia era ir além de uma âncora cambial e ter, no nosso caso, junto dessa âncora, uma reforma monetária, que foi a maneira de lidar também com a indexação. Mas sim, acho que claramente acabou sendo uma âncora cambial. Muito obrigado, satisfeito de estar aqui com você hoje. A ideia de fazer uma reforma monetária já tinha sido tentada algumas vezes. Não exatamente a ideia de lançar uma nova moeda, mas parecido. E isso aconteceu num período de muitas crises, todas elas de natureza cambial, começando com o México, depois com as crises da Ásia, depois a Rússia, e aí finalmente nós. Então foi a partir lá, o México foi no iniciozinho de 98. Não, o México foi no iniciozinho de 95. Por ali. Foi aquela coisa de Chiapas e tudo. Depois a Ásia foi em 97, a Rússia em 98. Isso. E depois o Brasil. O que foi a crise cambial? Então, a crise cambial basicamente foi um regime de câmbio fixo desvalorizando. R$1, $1. R$1, $1. Mas aí você teve que ir... Nasceu, na verdade, ele foi R$1, $1. Depois, de um certo momento, deixaram o real se valorizar, né? Chegou acho que a 83 centavos. Isso. E depois começou a depreciar. E aí voltou a ser um sistema de mini desvalorizações muito pequenas, e aquilo foi acumulando, vamos chamar, um atraso, que por sua vez colocou pressão no saldo comercial, também era parte da história, como foi em vários outros países. Na Tailândia eu acompanhei muito de perto, chegou a ter um déficit em conta corrente de 7% do PIB, o México também. E em vários desses países veio junto também, e isso é importante, uma crise bancária, uma crise financeira, quase sempre. A nossa veio um pouco depois, mas sim, com essa combinação de crise bancária e crise de balanço de pagamentos. Então, a crise cambial é simplesmente uma taxa de câmbio que perde sustentabilidade e estoura, né? Então, a taxa de câmbio é uma taxa de câmbio valorizada, né? A moeda local está valorizada em relação ao dólar. O que aconteceu, assim, muito de uma maneira simplificada, eu acho que foi o seguinte: a inflação não desapareceu da noite para o dia. Sobrou uma inflação chamada residual, e aquilo foi aumentando os custos aqui dentro, mas o câmbio estava fixo com relação ao dólar, e foi ficando, portanto, uma situação de câmbio defasado, valorizado, que não se sustentou. No nosso caso, assim, a minha avaliação é que foi também um caso de livro-texto fiscal, porque depois de um ano de política fiscal austera, o saldo primário zerou e até chegou a virar um déficit primário, e a situação aqui no Brasil, na antevéspera da crise, era assim, uma inflação de 2% ao ano, o câmbio pressionado, e a taxa de juros chegou a 20%. Então hoje nós estamos aqui já penando com um juro de 15% e a inflação de 5%. Lá você tinha a inflação de 2%, o juro de 20%. E a situação fiscal frouxa. Então, a minha leitura olhando aquilo de fora, e depois quando eu fui convidado, era assim, isso tinha elementos muito básicos, era uma coisa quase de livro-texto, era o câmbio defasado e o fiscal
frouxo. Então era E as preciso... contas públicas com déficit, Isso. a dívida subindo, A dívida subindo. e o real valorizado acabava atraindo mais importações. Isso. Agora, o nosso receio, o meu receio, olhando assim de fora, mas quando eu cheguei, e a minha chegada foi uma surpresa, porque eu tinha sido 10 dias antes, tinham me chamado junto com o André Lara Rezende para dar um depoimento para o presidente, para o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e para o Chico Lopes, presidente do Banco Central. Aqui deixa eu só interromper um pouquinho, que nós avançamos um pouco, porque em meio à crise, né, no caso do Brasil, a gente precisaria voltar um pouco antes da sua chegada, que a um determinado momento, em janeiro de 99, logo depois da eleição do Fernando Henrique, né, início do segundo mandato do Fernando Henrique, o Banco Central abandonou, né, a taxa de câmbio fixa, né, e deixou o real flutuar. E aí o dólar foi a quase 2. Isso. Né? Isso. Foi a quase 2. E aí deu uma crise no Banco Central, né? O presidente Fernando Henrique substituiu o presidente do Banco Central, substituiu o Gustavo Franco pelo Chico Lopes, não deu certo também com o Chico Lopes, e finalmente foram buscar você, que estava trabalhando nos Estados Unidos no fundo de investimento Soros. Isso. Mas você estava contando que antes, isso foi em fevereiro, né, que você assumiu. Foi. Antes disso, você foi chamado para dar um depoimento para o FHC. Pois é. Então, no meio daquela confusão, na verdade, teve um passo importante também, já que a gente está olhando muito no detalhe, que eu acho que é importante. Isso. O Gustavo saiu e foi substituído pelo Chico Lopes, que trouxe a ideia da banda diagonal endógena. Isso. Que famosa banda diagonal. Eu e mais centenas de pessoas, eu ouvi na época não tinha Zoom, essas coisas, mas foi uma teleconferência, um telefonema do Chico explicando aquilo. E eu estava em Nova York, trabalhando no Soros, e aquilo, para mim, naquele momento, foi assim, um susto, porque estava na cara que aquilo não ia a lugar algum. Absolutamente claro. Uhum. E não foi. E aí, nessa confusão toda, acabou que o Brasil tinha uma quantidade relativamente pequena de reservas, e o mercado foi lá e começou a demandar mais reservas sem se preocupar muito com a taxa de juros, porque parecia que o câmbio não ia durar dias, e não durou. Começou a comprar dólares. Comprar dólares. E aí chegou um ponto que o Banco Central teve que deixar. Essa foi assim, a operação era vender reais e comprar dólares, e o Banco Central era obrigado a sustentar uma determinada cotação. Exatamente. Valorizada. Isso. Então, quem comprava dólar esperava ganhar dinheiro, né? Isso. Agora, o que era positivo nisso tudo acontecia do lado fiscal, porque o presidente anunciou antes das eleições que faria um ajuste fiscal de grandes proporções. Ele já tinha anunciado algo semelhante no ano anterior, o pacote das 54 medidas, 51 medidas, que não deu em nada. E ele foi lá e redobrou a aposta, disse, não, agora nós vamos fazer o ajuste, e foi feito o ajuste. Então, eu fui lá para essa conversa, não imaginava que isso fosse acontecer, na presença do presidente do Banco Central, foi o meu professor, meu amigo, Chico Lopes, e o André e eu demos um depoimento, a situação está difícil e tal, não tinha muito o que falar. Né? Isso foi no Palácio do Planalto? Foi no Alvorada. No Alvorada? Foi no Alvorada. Então eram só vocês quatro, Fernando Henrique, Chico Lopes... Nós 5. E o Pedro Malan. Isso. Fernando Henrique, Pedro Malan e Chico, e depois convidados André e eu, nós falamos logo o que tínhamos que falar e tal, fomos embora, a situação tensa, né? Porque isso aqui não tem jeito. Mas eu não me lembro dos detalhes da conversa, eu só sei que pouco tempo depois teve uma corrida e aí me chamaram. Corrida contra o real. Contra o real. E me chamaram e eu fui.
e me chamaram num sábado, no domingo eu respondi, na segunda eu peguei o avião. Foi mais ou menos assim. Quem que te chamou, Fernando Henrique ou Pedro Malan? Quem me ligou foram os dois Pedros, Malan e Parente. Pedro Parente. Que era chefe da Casa Civil. Exato, que eu conhecia muito bem e tinha total confiança neles. Eles me ligaram. Com o Pedro Malan, eu desde a época de PUC, tinha sido aluno dele, e com o Pedro Parente, na gestão do Marcílio Marques Moreira, governo Collor. Foi aquela gestão de tentar, enfim, segurar as coisas depois do plano Collor. Sabe como é que o pessoal falava que a gestão do Marcílio Marques Moreira no finalzinho do governo Collor, que o objetivo dele era ficar parado na direção correta. Pois é, maldade isso, porque ele fez muita coisa. A agenda era muito parecida com a de hoje. Isso aqui é meio triste nessa história. Vou ter que fazer outra reforma da Previdência, vou ter que fazer um repensar de muita coisa, né? Ainda, porque está com uma situação fiscal outra vez insustentável. Mas aí, nesse caso, eu pedi para conversar também com o presidente, e eu já estava com a ideia na cabeça de tentar o regime de metas para a inflação, a partir da observação de outros países. Eu estava num posto de observação muito bom lá no Soros, que acompanhava tudo. Né? E os países que tinham adotado o sistema de metas para a inflação estavam muito bem, estavam se dando muito bem. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Suécia e Reino Unido. Era uma novidade absoluta em termos de política econômica. Tinha uma razão, mais ou menos técnica, que era que a condução da política monetária com base em agregados monetários tinha se mostrado inviável, porque a demanda por moeda é muito instável, o controle dos agregados monetários gerava uma volatilidade imensa na taxa de juros. E isso, quem sentiu isso na carne para valer foi o Paul Volcker, que quando ele entrou... Era presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Isso, que entrou para derrubar a inflação. E quando ele entrou, ele tentou controlar os agregados e foi caótico. Então ele rapidamente disse, bom, então agora vamos fixar o juro. E começou ali. Ele próprio não era assim grande, ele não era admirador do modelo de metas para a inflação. E ele era muito... Ele falava sobre isso, eu tive bastante contato com ele. E eu perguntei a ele uma vez, eu no Banco Central, já com o sistema de metas, eu perguntei o que você achava do sistema de metas. E ele disse, olha, eu não gosto de inflação, eu não gosto de deflação, eu acho que eu gosto de inflação. Falou em inglês. I think I like inflation. Que é um pouquinho mais flexível. No fundo, se olhar a definição de objetivos do Banco Central lá atrás da 4595, da Lei 4595, era um pouco isso. Cabia ao Banco Central evitar ciclos inflacionários e deflacionários. Era uma redação muito elegante. Mas que se mostrou para nós, claro, inviável, mas mesmo para outros países mais estáveis, pouco precisa. E o que hoje a gente sabe é que é bom ter uma âncora que as pessoas entendam e com a qual elas possam planejar minimamente a sua vida, vamos dizer, empresarial ou até pessoal. Bom, enfim, mas voltando para a história, eu queria ter certeza de algumas coisas, e aí eu já conhecia o presidente, não tão bem quanto a turma que estava no Brasil, mas já tinha estado com ele algumas vezes. E aí, para perguntar primeiro, esse ajuste fiscal é para valer? Pode, é claro que está acontecendo. Eu quero seguir o sistema de metas para a inflação, tudo bem? Tudo bem, como é que é? Eu expliquei. Falei, o importante é que junto com a meta para a inflação, tem que vir o câmbio flutuante, tudo bem? Que o Brasil nunca tinha flutuado. Exatamente. Eu tinha sido forçado a flutuar, mas não tinha um sistema de câmbio flutuante. Tudo bem. Depois eu perguntei, posso montar a minha equipe? Pode. Falei, tem que mostrar, apresenta os nomes, mas sim, a princípio sim.
E tinha mais uma. E posso fiscalizar os bancos públicos. Aí ele, como assim? Eu disse, não estou propondo nada, nem privatização, nem nada. Eu tinha escrito um artigo na Gazeta Mercantil, eu bem jovem, dizendo que era preciso privatizar todos os bancos estaduais, e fiz uma defesa microeconômica assim, muito arrumadinha. Sim. E no final desse artigo, eu escrevi, e tudo que foi dito aqui para os bancos estaduais vale para os bancos federais. Então isso foi para mim assim, eu apanhei muito na minha sabatina, a senadora Heloísa Helena gritava que você vai estar aqui, você está vindo para privatizar tudo e tal. Eu falei, não é a minha proposta, mas eu acho que é do seu interesse, que tem 4 anos pela frente, saber o que está acontecendo nesses bancos. Posso? Pode. Em abril, nós tínhamos 110 funcionários no Banco do Brasil, fazendo uma inspeção, a primeira inspeção geral do Banco do Banco do Brasil, que aliás foi muito boa. A Caixa é muito mais complicada, muito mais. O Banco do Brasil, arrumadinho, sempre sujeito a pressões políticas e tal. Então essa conversa foi definitiva para mim, porque aí isso está bom, aceito. Agora, o Fernando Henrique, ele não sabia bem o que era, né, meta de inflação. Sabia direitinho. Sabia? Sabia. Sabia porque é muito simples. Até hoje as pessoas me perguntam, mas o que é isso? Assim, eu vou te dar a explicação mais simples, mas que é realista. Quando a inflação está acima da meta, está subindo, o Banco Central aperta. Quando está abaixo da meta, caindo, ele afrouxa. É isso. Inflação acima da meta, o Banco Central sobe os juros. Inflação caiu, o Banco Central derruba os juros. Derruba o juro. E com apoio fiscal. Apoio fiscal e contas públicas controladas. Aí funciona. Hoje, por exemplo, a enorme dificuldade que nós temos é outra vez uma situação fiscal, uma dívida maior, na época a dívida não era tão grande, e esses juros, isso que está aí não pode durar. E alguma providência vai ter que ser tomada, senão lá mais adiante vai ter outra crise. Quando você compara as crises do México, dos tigres asiáticos e da Rússia e do Brasil, o que nós fizemos de diferente, se é que fizemos de diferente e que deu certo? Foi isso? De fazer metas de inflação com... Não exatamente. Na Ásia, eles tinham um sistema cambial que era muito amarrado ao dólar. Sim. E aquilo estourou. Eles, com muita flexibilidade de mercado de trabalho, sem indexação, não tiveram a inércia. Foi uma surpresa para mim. E eu estava muito, como eu disse, já muito envolvido, acompanhava muito de perto. Tailândia, Indonésia, Malásia e até Hong Kong. Também. Isso quando você administrava o fundo de investimento. Eu fazia essa parte de mercados emergentes. Então isso era o meu dia a dia lá. Durante meus primeiros 4 anos no Soros, eu não tinha muito o que fazer na Ásia, porque eu fazia coisa mais macro, juros e câmbio e bolsa pouco, fazia bolsa mais na América Latina. Depois tinha os mercados de bolsa na Ásia enormes, tinha uma equipe fazendo isso. E a parte mais macro na Ásia não tinha muita graça. Mas de repente entrou no meu radar a possibilidade de que a Tailândia, com um déficit em conta corrente de 7% do PIB e um sistema financeiro muito alavancado e com um descasamento cambial enorme, que aquilo ali podia ter problema. Então eu pedi, no final de 96, eu tinha lido uns papers acadêmicos sobre as crises duplas. Eu falei, eu vou dar um pulo lá, tudo bem? E fui, e voltei e disse, isso aqui vai voar pelos ares. E infelizmente voou. Mas lá eles tiveram recessões profundas, mas curtas. E depois a coisa engrenou de novo. Aqui no caso, quando começou a ocorrer nós tivemos um problema político, né? Quando começou a ocorrer o problema com a valorização do real, a gente estava na véspera da eleição, né? Que o Fernando Henrique era candidato. E já havia uma conversa muito grande aqui no Brasil, na imprensa, entre economistas, etc., que era preciso desvalorizar o real, né? E
Isso até que acabou até virando uma polarização, né? Tinha o pessoal que era a favor de desvalorizar o real, o pessoal que achava que não devia desvalorizar, e isso permeou a eleição, durante a eleição, né? Aí o Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno, com ampla maioria, e no final das contas acabou tendo a desvalorização. Ele estava na cabeça antes ou foi forçado pelos acontecimentos, o presidente? Eu não estava lá, mas assim, a minha impressão é que mesmo os que apareceram ao público como sendo ferrenhos defensores do câmbio fixo, sabiam que seria preciso fazer alguma coisa. Me falo aqui de Gustavo Franco, Pedro Malan, eles sabiam que aquilo não ia ser possível colocar a pasta de dente dentro do tubo do jeito que a coisa tinha chegado. Então, acho que a discussão era mais quando. E o quando, na sequência de crises, foi sendo postergado. Eram momentos assim, e é bom lembrar também que várias crises domésticas tiveram que ser administradas, basicamente em função do desaparecimento da inflação. Então, se teve uma crise fiscal, basicamente porque o Tesouro administrava as coisas na boca do caixa, e naquele momento, com a inflação 20%, 30% ao mês, se você atrasar um pagamento um mês, lá do outro lado, quem recebeu o dinheiro vai receber um dinheiro que vale muito menos, né? Então teve uma crise fiscal. Quer dizer, aí quando a inflação caiu de 30 para 0, digamos... Exato, ficou um buraco. Esse golpe não tinha mais. E a mesma coisa aconteceu com os bancos. Exatamente. Os bancos eram, em boa parte, meio parasitas da inflação. 3 dos 6 grandes bancos privados quebraram e os bancos públicos não quebraram porque tinha um dono que bancava. Então foi uma crise bancária enorme, foi extraordinariamente bem administrada, com o PROER, depois com o PROES. Quando eu cheguei, ainda a tarefa não estava terminada, nós fizemos essas inspeções dos bancos federais, com um programa também de várias mudanças de gestão, e nós privatizamos o Banespa e o Banestado, que eram os maiores, já tinham sido... Estava em intervenção, tinham sido federalizados e estavam sob a administração, pelo menos do Banco Central. Nós fizemos as operações de privatização do Banespa e do Banestado. A do Banespa foi uma operação de guerra. De guerra, porque eram liminares para tudo que é lado. Nós tínhamos, 80 advogados espalhados pelo Brasil para caçar liminar. Em cada cidade aparecia uma, né? E no dia, o Carlos Eduardo de Freitas era o diretor responsável pela área. O leilão foi no Rio, na Bolsa do Rio, e nós fomos, ambos meio céticos. E aí eu comentei com o Carlos, se esse leilão sair, eu vou raspar a barba, vou raspar a cabeça, vou raspar tudo. Aí ele, me chamava de presidente, mas a gente tinha muita intimidade. Eu falei, mas você vai parar de fumar. Que ele fumava desbragadamente, as reuniões de diretoria eram numa sala menor do que essa. E tinha lá o Carlos tossindo. Uma coisa horrorosa. Aí fica aquela história. Saiu. Falei, putz. O Santander comprou. Não, eu falei para ele, olha, eu vou raspar a barba e você vai parar de fumar. Eu já tinha reduzido isso para só a barba. Aí, isso foi uma quinta-feira, ele voltou para Brasília, sexta-feira ele estava no escritório. Eu sempre gostei de fazer minhas próprias ligações, conhecia todas as secretárias, aquilo facilitava a minha vida tremendamente. Ligava para o Ministério da Fazenda. Aí eu liguei para o gabinete dele e atendeu, agora me esqueço o nome da secretária, mas ela atendeu, ô presidente e tal, vou passar para o diretor. Eu falei, não, só um instantinho. Aí eu falei, o que é, presidente? O Carlos está fumando? Ele estava fumando. Aí, falei, passa para ele. Pô, posso dar um certo colorido aqui, o meu depoimento, não? Claro. Posso. Seu filho da puta, você está fumando.
Opa, vamos combinar o seguinte, você vai parar, mas eu vou cortar, vou ficar só com o cavanhaque e você para. E ele parou. Salvou a vida dele, ele próprio, claro. Parou de fumar e tudo bem, a vida seguiu, mas foi muito engraçado aquilo tudo. Foram histórias boas, mas assim, era muito estresse. Nós privatizamos a Copene também, hoje Braskem. Nossa, uma guerra. Uma guerra, mas essa com os acionistas, com os possíveis compradores, outra. E o Carlos tocava todas essas operações. Carlos Tadeu de Freitas, né? Não, senhor, Carlos Eduardo de Freitas. Carlos Eduardo de Freitas. Ambos figuras lendárias no Banco Central, tiveram carreiras lá. O Carlos Tadeu na área de mercado aberto. Mas vamos voltar um pouquinho. Então Vamos. você estava lá essas crises todas se sucedendo, você veio e assume o Banco Central aqui no Brasil em fevereiro de 99, com essas condições de você montar a sua equipe, poder implantar o regime de metas de inflação, o controle das contas públicas era para valer e podia privatizar. Isso, câmbio flutuante é a contraparte da meta para a inflação. E o câmbio flutuante contraparte. Para a introdução do regime de metas de inflação, teve que ser feita toda uma preparação, inclusive explicar para as pessoas o que era. Né? Como é que foi isso? Então, ali, primeiro eu tive que esperar um mês, porque o Congresso estava em recesso, o Senado, para minha sabatina. Você foi nomeado em fevereiro, mas teve que esperar a sabatina. Eu fui nomeado sabatina. assessor do ministro da Fazenda. Exatamente. 1º de fevereiro eu voltei, eu não me lembro de data alguma, essa é a única que eu me lembro, que foi o dia que eu voltei para o Brasil no aniversário da minha filha. 1º de fevereiro. Aí não tinha como esquecer. As outras não me lembro de nada. Mas eu voltei, fiquei esperando. Aí, nesse momento, nós fomos refazer o acordo com o FMI. E eu fui com o Amaury Bier, que era o secretário executivo, ele tinha passado de secretário de Política Econômica para secretário executivo, e nós fomos juntos para Washington para redesenhar o acordo, porque todas as regras desses acordos do fundo têm como base o modelo monetário do balanço de pagamentos, que já estava meio que em desuso, mas no nosso caso especificamente era fundamental. Nossas metas tinham que ser de saldo primário e de inflação, e não tudo misturado, para poder entender o que está acontecendo e ver se a coisa estava andando. Né? Então nós fomos para Washington e tal, aí depois, aí eu assumi, tive uma sabatina. E o acordo saiu, foram aqueles 40... O acordo foi ali foram, acho que menos um pouco, mas foi um valor bastante grande, com muitas alterações no padrão dos acordos foram feitas para nos acomodar. E foi ótimo, deu super certo. Tinha o Stanley Fischer lá, como o número 2 do fundo, que era um extraordinário economista e um grande parceiro nosso. Aí, vamos lançar a meta. Que meta? Qual é a meta? Aí veio a ideia, acho que foi do Pedro Malan. Quanto de meta? Quanto que é de meta? Acho que a ideia foi do Pedro Malan, sempre com muito bom senso. Quer dizer, vamos lançar por etapas. Vamos anunciar que nós queremos, no último trimestre, a inflação anualizada de 1 dígito, e em junho nós vamos anunciar a meta para o ano de 99, para 2000 e para 2001. Nesse meio tempo, nós estamos recebendo a visita de todos esses bancos centrais, nos ajudando. Nós criamos um departamento de pesquisa econômica que não existia, que todos tinham, com muito intercâmbio, uma coisa extraordinária. Criamos, não muito tempo depois, um departamento de supervisão indireta, nesse caso, inspirado por uma conversa com o Alan Greenspan. Eu pedi 1 hora com ele na reunião anual da Primavera do Norte, em Washington. Pedi 1 hora com ele, me recebeu um domingo. Todo mundo trabalhava no domingo nesse fim de semana, né? Não era nada demais. Me sabatinou. Ele era o presidente do Fed. E era o deus desse mundo. Depois ele tropeçou um pouco na liberalização dos mercados e não foi assim um fim brilhante, mas ele era um oráculo, era o cara que... Exatamente. Era um chefe. Eu tive esse tempo com ele. Ele me sabatinou mesmo, pergunta atrás de pergunta, e depois quando, sua vez. E aí eu tinha também uma lista de perguntas, perguntei, mas
como é que você encara esse tema da supervisão bancária? Que eu tinha chegado ali, aquilo não estava muito no meu radar, mas de repente você aterriza ali naquela situação de grandes desvalorizações, aquelas crises que acabaram virando CPI dos bancos que tinham especulado, quebrado, eram bancos pequenos. Bom, para encurtar a história, e a supervisão? Olha, supervisão é assim, tem a supervisão clássica, que são as inspeções nos bancos, lá. Vai lá na sede, vai ver os dados e tal, etc. Depois tem uma coisa nova, que é a supervisão indireta, que é feita a partir de dados que, por sua vez, precisam ser coletados, precisa definir exatamente quais os indicadores e acompanhar as coisas assim, o mais próximo possível de ser em tempo real. Falei, ok, beleza, a gente já estava com ela, criamos esse departamento. Ele falou, mas tem mais uma coisa. É preciso desenhar o mercado para que o próprio mercado se policie. Isso para nós era muito importante. Ele não sabe, não sei se ele sabia, eu acho que não. Porque aqui no Brasil o sistema de pagamentos era tal que quando um banco quebrava, ele quebrava em cima do Banco Central. Então não havia disciplina de risco de contraparte. Certo. E era um sistema horroroso, porque o prejuízo era sempre do erário. E aí nós já tínhamos um projeto, isso foi feito na minha gestão, levou 3 anos, mas eu cheguei lá, já estava pronto. Era uma máquina extraordinária do Banco Central, já estavam esperando uma oportunidade. Falei, olha, essa oportunidade não vai vir nunca, é agora, vocês façam. O Luiz Fernando Figueiredo, que era meu colega na diretoria, inclusive deu o comando, façam a coisa para ela ser a prova de diretoria. Isso não pode depender de uma diretoria específica. Tem que ser um projeto do Banco Central. Eles tinham tudo pronto e foi feito. Foi um pouco assim, o precursor do que tem hoje aqui com o Pix, porque nós criamos naquela época a TED. A TED. O Pix é uma TED, assim, claro, muito aprimorada, espetacular. Tinha uma base lá. Nós fizemos isso nessa época também. Isso tudo estava dentro desse projeto de temas ligados à inflação, à política monetária, mas também à solidez do sistema, ao custo do dinheiro. Nós também fizemos um projeto que deu bastante certo de redução do spread bancário. Você talvez se lembre, a gente começou a calcular o spread bancário e aquilo virou um assunto de jornal nacional, porque era tão grande o número. Isso. E, então, aquilo nos dava força política para apresentar propostas. Então, nós apresentamos uma planilha com 30 e poucas propostas. Todo mês nós prestávamos conta. E isso também, claro, o Congresso também sempre vai ser a favor de medidas para reduzir o juro. Exatamente. Todo mundo né? Na verdade. Então foi uma época muito de muita mudança. Mas a base ali não podia ter inflação. Se tivesse inflação, acabava tudo. E a inflação caiu? Caiu. Ela foi 9% no primeiro ano. 99? As metas que nós definimos foram, em junho nós anunciamos com relatório de inflação, com todo esse aparato. Nós definimos que as metas seriam 8% em 99, depois 6%, depois 4%. A inflação foi 9% em 99, ela estava cravada, a expectativa cravada em 6% e em 4%, foi 6% no ano seguinte, e estava indo para 4%, aí teve a crise de energia, e a crise da Argentina, e a crise da Bolsa Americana. O apagão, a crise de energia foi o apagão, né? O apagão. Então, em 91 ela voltou a subir um pouco, mas, enfim, estava mais ou menos ali nos trilhos, até a chegada das eleições e, enfim, a passagem de bastão para o PT, que foi também outro estresse monumental, porque nós não tínhamos muito controle da situação. O PT ia assumir e nós íamos estar em casa, né? Então a gente nós
estamos assim, quer dizer, foi introduzido o regime de metas de inflação, né? E foi feito todo esse trabalho que você falou de reconstituição do sistema bancário, né? Com privatizações, intervenções em bancos estaduais. Isso, mas isso antes da introdução do sistema de metas, houve uma crise fiscal e o ajuste fiscal mais atrasado, mas veio. Depois uma crise bancária, que foi bem administrada, com PROER, com PROES. Aí veio a crise cambial. Foram crises na sequência. Exato. E aí nós lançamos a âncora, mas com essa base. Com essa base que já tinha sido feita. Estava sendo feita e foi feita. Estava sendo feita e foi feita. Você, olhando assim para trás, bom, antes disso, aí chegamos perto da eleição que o Lula ganhou, né? O Lula veio a ganhar. E perto do Lula ganhar, o dólar foi de 2 para 4. Né? 2 para 4. Isso foi... Dizendo aqui... Quer dizer o quê? Perdi meu cabelo. Perdi o cabelo. Exatamente em setembro de 2002, o dólar foi de 2 para 4. Né? Porque era o temor de que a entrada do Lula ia significar o desmonte de todo esse tipo de política. Além de perder o cabelo, o que você fez? Não, nós ali foi bem mais complicado do que um problema típico econômico, porque nós não estaríamos lá a partir de 1º de janeiro. Então era preciso que a solução viesse através dos candidatos e a partir de um certo ponto do Lula, quando ficou claro que ele era o franco favorito. Então aí foi uma decisão de equipe. Nós tínhamos uma rotina de almoçar no Banco Central, no Ministério da Fazenda toda terça-feira e depois tínhamos uma reunião às 11 da manhã na Casa Civil com alguns outros ministros, e isso era o espaço dos assuntos econômicos. Essa altura do jogo estava claro para nós que sozinhos nós não íamos chegar lá, porque nós estávamos indo embora. O Serra já tinha meio que colapsado nas pesquisas e estava ali Lula, Ciro, então a estratégia que foi montada foi uma estratégia de tentar manter a economia nos trilhos, sim, mas de trabalhar com os candidatos. Então foi uma estratégia de persuasão. Nós refizemos o acordo com o FMI sem condicionalidade alguma, a não ser manter as metas fiscais e monetárias, com uma linha de crédito bastante grande. Foram 36 bilhões, na época era bastante dinheiro, hoje em dia menos, mas era muito. Para ser desembolsada, 80% ficaria para o governo eleito, que naquela altura já estava na cara que ia ser o PT. O presidente marcou reuniões com os candidatos para basicamente falar desse acerto com o FMI, e antes dessas reuniões com o presidente foram feitas reuniões, vamos chamar preliminares, e eu fui, como eu não sou político, não era afiliado, nada, me pediram que eu conversasse com os candidatos ou seus representantes. E eu pude fazer isso. Eu tinha uma apresentaçãozinha que eu não tenho cópia, não dá para acreditar, mas eu não tenho. Mas eram assim 5 páginas, com alguns números, basicamente para dizer o seguinte: isso que está acontecendo aqui é desnecessário. Isso aqui é um tremendo sofrimento aqui para o Brasil, mas é um pânico. E esse pânico pode ser administrado com pouco. É basicamente manter as coisas nos trilhos. E essa reunião já tinha tido a concordância do Serra, do Ciro. Ciro foi conversar na minha casa lá no Rio. Falei, Ciro,
temos que ter testemunha. Ele levou a esposa dele à época, que era a atriz que falha mental. E a minha esposa foi na minha casa. Com Serra foi no apartamento dele, às 11 da noite, ninguém viu. E com o PT foi com o Mercadante. E o Mercadante foi ao Banco Central, teve a reunião, o Garotinho se recusou. Que era outro candidato. Era outro candidatos importantes. E o Garotinho não quis conversar. E eu mostrei, olha, tá aqui. Isso aqui tá com toda a cara de que é apenas um pânico que pode ser administrado e em sendo administrado socialmente vai ser uma solução muito superior a outra crise. E assim foi. E nessa reunião, como eu tinha participado das prévias, o presidente pediu para eu comparecer e com isso ele autorizou os outros a trazerem 3 pessoas ao invés de 2. Originalmente quem iria do lado do governo eram Pedro Malan e os Causo, que era coordenador da área política na época. E aí Euclides Scal. Aí eu fui, e com isso o Lula pôde levar o Palocci. O Mercadante e o Palocci. E o Zé Dirceu. E aí o Palocci, no final da reunião, se aproximou de mim e falou, puxa, eu preciso falar com você. Falei, ótimo, mas eu estou indo para o Rio agora. Era quinta-feira à noite, eu ia para o Rio toda quinta-feira à noite e tinha agenda no Rio. Eu fazia a minha agenda externa toda no Rio. Certo. Eu podia ficar com a minha família um pouco mais. Tudo combinado com o presidente antes também. Foi um sexto combinado com ele. Toda quinta-feira eu vou para o Rio de Janeiro. Quinta-feira eu vou para o Rio e foi assim foi. Certo. E aí o Palocci, não, tudo bem, eu vou ao Rio. E nós marcamos um encontro. Falei, que horas? Falei, 7 da noite. Ele foi no Hotel Glória. Ele tinha lá uma sala lá no Hotel Glória. Ele Palocci, ele foi para o Rio. E aí nós conversamos por mais de 2 horas. E eu me lembro, sair de lá e ligar para Pedro Malan. Falei, Pedro, agora vai. Agora vai. Resolvido. Tá aí. Temos chance, pelo menos. Havia muito receio. O Mercadante sempre teve ideias mais heterodoxas e tal, fazer controle de câmbio. E o Palocci entrou assim muito Caxias e muito bom senso. Falei, nossa. Ele disse para você que ele ia ser o ministro da Não, ele não disse, mas ele falou, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Depois ele foi anunciado como coordenador da transição e depois como ministro. Mas ele ali já estava claro que não seria o Mercadante, que era um sinal para o mercado, posto que o Mercadante tinha no fundo, essa visão bem heterodoxa das coisas, que ninguém acreditava que pudesse dar certo. Mas o Palocci não, o Palocci foi extraordinário. Extraordinário. E aí ele montou uma equipe com a nossa ajuda também, mas mérito dele. Joaquim Levy, Marcos Lisboa, Murilo Portugal. Foi uma surpresa, né? Porque acabou sendo uma equipe ortodoxa, né? Super. E de presidente do Banco Central, e o Meirelles. Henrique Meirelles. E o Meirelles, que foi um excelente presidente do Banco Central, depois foi também um bom ministro. E o Henrique deu uma contribuição importante. Diferente do perfil de economista, que em geral passou por lá, mas ele do jeito dele, montou a equipe também no Banco Central. Ele ficou com a minha equipe toda no primeiro momento, e depois foi fazendo as substituições. 1 ou 2 saíram, e ele fez isso assim, sem nenhum problema, e o resto a gente sabe. Ele por sua vez, trabalhou com apoio, só tinha apoio de uma pessoa, mas era a pessoa certa. Era o Lula. Era o Lula. Ele e Palocci, né? Os dois. Não, o Meirelles. Ele tinha apoio do Palocci, claro, mas fora o Palocci, fora a área econômica, era basicamente o presidente. O resto ali queria... Muita gente lá do governo queria tirar o Meirelles. Chegaram perto algumas vezes. E depois queriam tirar o Palocci também. O Palocci já estava na alça de mira, porque as coisas se acalmaram. Eu falei,
precisa mais isso aí, vamos dar uma afrouxada e tal. E acabou que o Palocci também depois se atrapalhou todo também. Foi a única vez que você exerceu um cargo público? Não. Eu tinha sido diretor do Banco Central na gestão do Marcílio, com o Francisco Gros no Banco Central, no período em que se renegociou a dívida externa. Tinha lá uma agenda boa, que foi meio que interrompida quando ficou claro que estava indo para o impeachment, que o Collor de fato estava basicamente na linha de sair, ou ser saído. Mas eu fiquei 1 ano e meio, eu morei em Brasília dessa vez, e fez toda a diferença para mim. Quando eu cheguei da outra vez, eu já sabia os botões que eu tinha que apertar, eu conhecia a extraordinária equipe do Banco Central, eles me conheciam, eles me adotaram, porque eu assumi a diretoria com 33 anos. E foi uma experiência extraordinária naquele momento. E aí depois, quando você assumiu o Banco Central, tinha quantos anos? 41. 41, isso em fevereiro de 99. É cedo para ser presidente do Banco Central, né? Não fui o mais jovem, não. O Gustavo Franco foi o mais jovem. Um pouco, mas o Langoni foi bem mais jovem. Langoni também. Eu acho que o Langoni talvez tenha sido, o Vadico também foi muito jovem. Eu acho que eu não fui nenhum dos 3 mais jovens. Não é jovem, bem jovem, mas não fui. Já tinha tido mais gente. Tá certo. Olhando em retrospectiva, você diria que foi bem realizada a missão? Faltou alguma coisa? Faria algo diferente? Eu saí com uma sensação de missão cumprida. Algumas coisas diferentes certamente eu faria, mas nada assim muito estratégico, não. Acho que a estratégia estava certinha. Nossa, né? Do grupo. Você saiu, o governo ficou um pouquinho no governo Lula, não, né? Nada. Não, saiu nada, direto. Nada, ali, naquele momento, o Palocci queria que eu ficasse um pouco, mas o PT não quis. Eu acho que com razão, porque eu acho que eu ia levar um crédito não merecido. Sim. É muito melhor eles, com a equipe deles, fazerem o que eles fizeram, do que eu ficar lá e ainda eu espirrar um pouco de crédito para mim não merecido. Mas o Palocci queria, e eu fui meio que toda hora me perguntavam. Então eu disse, olha, eu topo ficar durante uma transição. Se eu precisar ficar para ajudar, eu fico. Mas o PT não achou a menor graça, fora o Palocci. Bom, e aí acabaram colocando o Meirelles e foi isso. E aí você voltou para o setor privado? Sim, abri a minha empresa, onde eu estou até hoje. Mas você tem uma participação no debate público muito intensa, né? Tenho. Olhando assim, é o nosso último tema, olhando assim o fio da economia brasileira, de lá para cá, quer dizer, o ponto que nós chegamos hoje, quer dizer, como é que você vê? A gente tem um regime de metas, mas... Eu vejo com bastante frustração. Frustração. O Brasil, nos últimos 45 anos, cresceu muito pouco. Muito pouco. Verdade que eu acho que a década perdida tem que ser debitada na estratégia anterior. Ela não se adaptou. Mas mesmo assim, eu esperava um crescimento um pouco mais acelerado. Menos crises, nós tivemos muitas crises e pouco crescimento. Assim. Mas, década perdida, qual que é? Década de 80, né? Com a crise da dívida, moratória, hiperinflação e tal. Depois veio o Plano Real. Então eu faria o corte da história econômica ali. No Real. Antes do Real, um período de crescimento acelerado, depois um período onde a economia descarrilhou e precisava fazer muitas mudanças, não fez. E aí de lá para cá, muito errático, assim, períodos ruins, toda a gestão Dilma, uma volta ao passado, mas o passado de erros. Muito isso. E hoje estamos falando em 2025? Hoje
Assim, hoje é uma situação curiosa, porque nós vamos ter 3 anos de crescimento bem razoável, mas com pouco investimento e com desequilíbrios enormes de natureza macroeconômica que vão nos pegar se não forem tratados. Então, a parte fiscal, o sintoma maior, a taxa de juros, e aí a dívida vai estar, se a dívida continuar a crescer nesse ritmo, nós vamos ter problemas mais sérios. E eu acho que hoje, agora, tudo indica que a economia vai desacelerar e aí vai aguardar, né, o resultado das eleições e o que vem por aí. Olhando para as novas gerações, você está triste com o Brasil? Você acha que o Brasil tem jeito? Em outras palavras, você acha que o Brasil tem jeito? Jeito no sentido de um país que crescer, forte, com distribuição de renda, com produtividade? Com oportunidade. Eu estou triste, sim. Sim. Eu não sou uma pessoa triste por natureza. Eu penduro a minha esperança em algo muito simples, que tem muito a melhorar no Brasil. Então, eu acho que é possível, mas vai exigir uma combinação de uma estratégia adequada, trabalhada politicamente. Como eu acredito que uma estratégia bem arrumada, com reformas importantes, pode ter resultado, inclusive mais rápido do que se imagina, porque eu acho que teria um impacto sobre expectativas enormes. Se fizer uma boa reforma da Previdência, repensar os gastos tributários, fazer uma reforma do Estado, abrir um pouco mais a economia. Isso acontecendo, eu acho que o Brasil vai crescer bem. E a coisa aí ela se reforça, né? Cria-se um círculo virtuoso. Porém, esse cenário tem que ser... esse cenário tem que se ter em mente um cenário bem ruim, se a coisa seguir do jeito que anda. Mesmo com a taxa de investimento é muito baixa, a microeconomia ainda está cheia de problemas. Sim, boas reformas foram aprovadas, reforma trabalhista, a da Previdência foi ótima, mas foi incompleta, vai ter que fazer mais. Tem muita coisa que precisa ser feita. Eu acredito na necessidade de não apenas se fazer um ajuste fiscal para inverter a dinâmica da dívida, mas também para repensar as prioridades do Estado. Não pode ter um gasto tributário que foi de 2,5% do PIB para 7%. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, eu vejo um caminho, não é assim um caminho único, mas ele tem certas características que são essenciais, são necessárias. Brevemente listei aqui. Tá certo. Aí eu acredito, mas será que vai acontecer? Não sei. Como é que isso vai exigir pegar esse centro que está ficando um pouquinho mais administrável, porque o número de partidos vem encolhendo, mas dali desenvolver um programa que possa realmente virar esse jogo de uma maneira mais importante. Eu acredito que isso é possível. A maioria das pessoas com quem eu converso acham que não é. Eu acho que é, por isso que eu falei aqui também, porque muitas reformas boas foram aprovadas, mas não houve continuidade. Certo. E houve, enfim. Então, por aí. Não dá para dizer, não, está tudo tranquilo. Não está de jeito algum. Eu acho que não. Não está não. Tá certo. Está um perigo. Armínio Fraga, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no nosso Fio da Economia. Prazer muito grande. Muito obrigado, hein? Obrigado. Este é o Fio da Economia, um podcast da CBN que eu, Carlos Alberto Sardenberg, apresento aqui. Você pode ouvir o podcast na sua plataforma de áudio favorita e ver também em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado. Até o próximo episódio.